Capítulo 17. Discos voadores na pré-história céltica. Cuchulainn foi um herói da mitologia irlandesa. Alguns de seus feitos em batalha foram inacreditáveis. Ele é para a Irlanda o que Siegfried é para a Alemanha, Quetzalcoatl para a América do Sul, Drona para a Índia, um super-homem da Era de Ouro invencível na guerra, insuperável em beleza. São Jorge, em sua forma suave, obscura e tipicamente britânica, cumpre a mesma função na Inglaterra. A maioria das pessoas considera Cuchulainn, Siegfried e os outros super-homens nacionais como mitos atraentes baseados no desejo subconsciente do homem de onipotência ou chafurdar orgiástico em sangue e sangue. Certamente, a imaginação poética atribuiu a Cuchulainn a liberação de mais sangue do que Átila. Mas entre todos os babados, ornamentos, exageros e aprimoramentos bárdicos, destacam-se certas declarações que parecem significar muito mais do que mero mito e que dão a impressão de que os bardos estão apenas recitando literalmente o que foi transmitido, sem qualquer indício do que realmente estão dizendo. Cuchulainn tinha armas chamadas de Thunder Feet, de 100, of 500 or of 1000. Isso significa que o Thunder Feet podia ser ajustado para matar 100, 500 ou 1000 homens, conforme desejado, tudo em um só golpe. E evidentemente está relacionado a alguma forma de arma explosiva, com cargas variáveis. Mas, em minha opinião, ela acoa fortemente o dardo de Indra e a arma de Brahma ou o Meshmak em uma forma mais controlável. Considere, por um momento, que algumas das fortalezas pré-históricas de pedra na Irlanda e no oeste da Escócia têm suas pedras explodidas e fundidas como se tivessem sido submetidas a um calor colossal. Ele também tinha duas carruagens chamadas Scythe Chariot, carruagem da foice, e Enchanted Chariot, carruagem encantada. A primeira é descrita como sendo uma grande e pesada armadura, repleta de lanças e foices envenenadas, tão pesada que somente seus dois corcéis mágicos, o Dubin Shauilean e o Liat Macha, podiam movê-la. Também servia como plataforma para descarregar o Thunder Feet, o que sugere uma peça de artilharia que exigia uma montagem bastante forte. Poderia ter sido um canhão primitivo comum disparando um projétil explosivo, mas é mais provável que fosse semelhante ao arco circular de Indra. Conforme mencionado no Ramayana, fosse o que fosse, autoexplosivo, Meshmak ou Agni Indra, era volumoso e exigia uma plataforma pesada e forte para ser disparado. O padrão está se tornando mais claro. Uma forma antiga de tanque movido por dois motores desconhecidos, montando uma terrível peça de artilharia, deixou sua marca na lenda irlandesa. A carruagem encantada é descrita como leve e arejada. Voava mais rápido do que qualquer pássaro, e nenhum cavalo a puxava. Durante toda a história, esse estranho veículo leve é comparado a pássaros em voo e é mencionado por sua maravilhosa leveza. Todas as carruagens mágicas dos heróis celtas foram descritas como capazes de subir ao céu, aos palácios dos deuses, e a outras terras maravilhosas no céu. Esse mito é facilmente explicável como uma memória racial da ida e vinda de Vimanas a outros planetas, como no Samar, que afirma que, por meio dessas embarcações, os homens podiam subir às regiões estelares e os seres celestiais podiam descer à Terra. Por sua vez, os heróis e os deuses são, em grande parte, memórias raciais das raças mais antigas do sistema solar. As naves aéreas que aterrissaram na França na época de Carlos Magno também eram carruagens mágicas, vimanas ou discos voadores, dependendo do nome que se queira dar a elas. Quando se pesquisar um pouco mais sobre as antigas sagas da Grécia, Egito, Índia e países celtas, muitas revelações interessantes virão à tona com relação ao voo interplanetário, e fantasias como a Azura Maia Vimana, que era dourada e tinha 12,000 cúbitos de circunferência, deixarão o reino do mito e se tornarão apenas mais uma lembrança das imensas naves transportadoras que foram vistas muitas vezes, veja Flying Saucer Museum, tanto como fusos escuros quanto como charutos dourados, e que foram finalmente fotografadas por Adamski. Agora vem uma coisa estranha.
Depois de uma das batalhas de Cuchulainn em que as super-armas foram empregadas, os sobreviventes fogem, não como seria de se esperar, para Tara, Emania, Dandailgan ou qualquer uma das fortalezas irlandesas, mas para a Cidade dos Três Picos. Uma fabulosa fortaleza montanhosa que figura amplamente em todas as lendas sul-americanas como uma das grandes capitais atlantes dos últimos dias e que pode ser associada à Cidade Tripla, do Mahabharata, que foi destruída pelo parafuso atômico ou Meshimaki ou arma de Brahma. Essa cidade não apenas aparece em muitas das inscrições maias e toltecas, mas sua imagem, a Montanha Tripla, foi encontrada em muitas moedas antigas, escavadas em locais pré-incas. Observe também a semelhança entre Cuchulainn e o nome do deus sul-americano da guerra, Kukulkan. E até mesmo o Olimpo ou a montanha sagrada de Poseidon, que era chamada de Cumhuilan. Quanto mais se investiga os feitos de Cuchulainn, mais provável parece que ele seja um personagem composto de origem celta e atlante. Seu treinamento por uma raça de Amazonas, suas armas mágicas e, acima de tudo, seu capacete de faiança trazido da Terra da Promessa, um antigo nome para Atlântida. Suas contrapartes no México, na América do Sul e no Egito fazem parecer que ele se baseia na memória de uma raça grande e guerreira que originalmente habitava a pátria-mãe e veio para a Irlanda trazendo consigo suas artes e ciências. Mais tarde, os heróis e guerreiros irlandeses foram confundidos e identificados com eles. Ainda mais tarde, os celtas tomaram emprestadas façanhas das guerras de Itã e as sobrepuseram às suas disputas tribais. À medida que o conhecimento das artes declinava, nomes e lugares da civilização anterior passaram a ser identificados com os seus próprios. Todo país antigo tem sua Torre de Babel e seu Monte Olimpo. A montanha sagrada original está hoje no fundo do mar. Mas as raças descendentes a transplantaram e a transformaram de acordo com suas próprias necessidades. Da mesma forma, as raças sul-americanas e celtas trouxeram a memória de sua pátria perdida e fragmentos de suas ciências, que foram cobertos por sucessivas camadas de lendas e fábulas, de modo que, para encontrar a verdade original, os fragmentos que restaram dela. É preciso cavar fundo em todos os cantos do globo onde o homem viveu por pelo menos 10.000 anos. Assim, encontramos na Índia os carros celestiais, os Vimanas, as armas de fogo Agni, o dardo de Indra, e a terrível arma de Brahma. Da mesma forma, na América do Sul, encontramos o terrível Meshimaki e o fogo que pode exterminar um exército inteiro. Assim, na Irlanda, o mesmo princípio se torna o Thunderfit, de Cuchulainn e suas duas carruagens, artilharia e aeronave. Cuchulainn é o personagem composto de um senhor da guerra celta-atlante, completo com um arsenal de magia bastante bem catalogado. Sobreposto por vários heróis posteriores da Irlanda pré-histórica que, de fato, ergueram o grande forte em Dundalk, onde Cuchulainn teria vivido, e, nos primeiros tempos, provavelmente entendiam, em parte, o Agni LNDRA e outras super-armas. Se as pedras fundidas e vitrificadas em suas fortalezas nas colinas forem alguma coisa. Se você prefere que essas pedras tenham sido derretidas por um raio, tudo bem. Mas ainda não vi um raio derreter pedra. Seu efeito é geralmente mais parecido com o de um autoexplosivo. Qual é o mais simples? Acreditar que todas as lendas de armas de fogo e veículos aéreos de todas as partes do mundo devem sua notável semelhança a uma coincidência agudamente esticada? Ou acreditar que já existiram, em épocas remotas, grandes impérios cujo conhecimento das ciências naturais era tão grande, se não maior em alguns aspectos, do que o nosso? Eu já disse antes, e agora direi novamente, correndo o risco de causar tédio, que nenhum mágico verdadeiro acredita em mágica. Não existe tal coisa. O que é supersticiosamente chamado de magia é, na realidade, ciência natural, conhecimento das leis universais e sua aplicação, nada mais. O antigo, mágico, controlava essas leis em grande parte pelo som. O moderno, mágico, de laboratório as controla em grande parte pelo uso do calor, e ele se concentra em diferentes aspectos. O antigo, mago, passou a conhecê-las por meio do estudo e da intuição psíquica.
O mago moderno obtém seu conhecimento por meio de um processo intelectual baseado em observações e matemática. Os resultados são semelhantes. Certamente, as armas mágicas de ontem não são mais mágicas e mecanicamente menos engenhosas do que os complicados radares mágicos de hoje, os mísseis guiados e os Thunderfits de 10 toneladas lançados de bombardeiros, vimanas ou como você quiser chamá-los. Mais mortal ainda do que o Thunderfit era o Balorzai, um enorme olho redondo ou implemento refletor circular que, quando direcionado ao inimigo, o destruía em um piscar de olhos. Uma arma idêntica aparece na Índia antiga com um nome semelhante, o olho de Kapila, mencionado na página 106. Que podia transformar 10.000 homens em pó em um segundo. O arco circular de Indra ou a arma de Brahma parecem ser outras variações. O poder que eles usavam era possivelmente ondas sonoras concentradas. O arco circular, ou o olho redondo, era provavelmente um refletor parabólico, a única forma que poderia concentrar ondas supersônicas em um ponto preciso. Contra elas, as tribos primitivas não tinham nenhuma chance justa, até mesmo as armas menores as aterrorizavam. A narrativa conta como eles ficaram assustados com as chamas vermelhas sibilantes e as faíscas dos dardos e lanças de Cuchulainn. As lanças e os dardos emitem faíscas ou chamas. Os modernos sim, mas nós os chamamos de foguetes e bazucas, nomes que não fazem parte do vocabulário bárdico. Muito bem, supondo que Cuchulainn tivesse todos esses armamentos. Onde ele os obteve? Onde ele aprendeu o conhecimento? Das terras do oeste, dizem as narrativas, da terra da promessa, Tirna hoje, a terra da juventude, as belas ilhas que ficavam do outro lado do mar em direção ao sol poente. América, América do Sul, Atlântida. 3 mulheres sábias da tribo amazônica lhe ensinaram sua ciência natural. Isso aponta para a América do Sul. Mas seu capacete mágico e seu navio mágico foram dados a ele por Mananã, o deus do mar, que mais tarde se tornou Netuno, Poseidon. Poseidon, de acordo com Platão, era o rei da grande ilha do oeste chamada Poseidones, o último grande fragmento da Atlântida que estava afundando o capacete mágico, como o Tarnhelm, de Siegfried, tornava o guerreiro invisível. De acordo com o Samar, na página 95, os Vimanas também podiam se tornar invisíveis e todo o sistema mágico contém fórmulas para dobrar as ondas de luz em torno de uma pessoa ou objeto de modo que não possa ser visto. Mesmo com nosso conhecimento atual de magia ou ciência natural, isso parece um tanto rebuscado, mas não impossível. Mananã também emprestou a Cuchulainn seu navio mágico, que não precisava de remos ou velas. Tudo o que era necessário para fazê-lo se mover era o som correto. Os bardos dizem que você dizia a ele para onde ir, e ele ia. Em outras palavras, ele era controlado e guiado por ondas sonoras ou vibrações. Heródoto menciona uma galera que entrou no Mediterrâneo pelos pilares de Hércules, Gibraltar, que não tinha velas nem remos, mas era extremamente veloz. Scott Elliot diz que os navios da Atlântida eram movidos pelo motor etérico, que também acionava os Vimanas. Mais uma vez, sinto uma conexão entre o motor de Kili, os carros celestiais, as placas de levitação operadas por uma canção, os planos de motores hindus vistos por Churchward, os motores de Mercúrio, nos corcéis de ferro celtas de Samar que obedeciam a palavras de comando e os tremendos objetos vistos diariamente em nossos céus, viajando silenciosamente, ou musicalmente, em grandes velocidades. E também uma conexão entre o arco circular de Indra, o olho de Kapila, o olho de Balor, Meshmak e as fortalezas do oeste da Escócia e da Irlanda, cujas pedras são fundidas e vitrificadas em pedaços derretidos. E uma conexão entre os exércitos que desmaiaram diante das armas de Cuchulainn, o Avidyastra indiano, míssil de poderes ilusórios, o Prasvapana, míssil que produz sono.
A flecha do sono e as 4 armas controladas pelo som, Satyakirti, Kamarupaka, Kamaruti, Vajira, e os experimentos modernos em supersônica que, até agora, fizeram com que materiais entrassem em combustão, metais mudassem sua molécula e casas se movessem de suas fundações. Há também uma conexão entre Vimanas, discos voadores e as carruagens mágicas dos deuses, puxadas por corcéis de fogo. Certamente, a palavra, carruagem mágica, é mais descritiva do que a ridícula palavra, discos voadores, cunhada por uma raça de bebedores de chá. Era capaz de atravessar o mar ou a terra com a mesma facilidade ou de se elevar no ar. Era puxado por corcéis mágicos, que não se assemelhavam a cavalos. Uma dessas máquinas é descrita como tendo uma pele de ferro e nenhum osso em seu corpo. Como não tinha ossos, dizem os bardos, ele não podia ser morto em batalha, pois qualquer arma que conseguisse perfurar sua pele de ferro não encontraria nada em seu interior para danificar. Portanto, eles admitem que esse corcel ou unidade de força em particular era um baú ou cilindro de metal oco e vazio. Agora estamos chegando mais perto. Um cilindro oco de metal, ou um par de cilindros ocos de metal, fornecia a força para a carruagem. A palavra chariote significa apenas carro ou veículo. Portanto, substitua veículo por carruagem e teremos. Os heróis celtas andavam em veículos que podiam cruzar a terra ou o mar com a mesma facilidade, movidos por um par de cilindros ocos de metal praticamente imunes ao fogo inimigo. Que cilindros ocos de metal? O motor etérico Atlante ou o motor, a jato, descrito no Samarangana Sutradhara. Todos esses pequenos fragmentos têm a mesma ideia subjacente, e há, no éter, fontes inexploradas de poder perpétuo que nossos tecnólogos, até recentemente, não haviam percebido em sua preocupação com outras formas de energia. É o poder que fez o carro celestial percorrer seu caminho aéreo com um som melodioso e fez os corcéis mágicos celtas voarem sobre a terra e o mar sem se cansar e sem comida, ou seja, combustível. O mesmo poder que levantou o modelo de dirigível metálico de Kili do chão e o fez voar ao redor de seu laboratório enquanto ele tocava a corda do arco. O que os deuses fazem o homem sempre tentará copiar até que tenha aprendido e se tornado um deus. Enquanto os poderosos continuarem a construir sóis e planetas para semear a vida, essa mesma vida, quando se tornar humana, começará a imitar inteligentemente seus melhores e, assim, criará seus próprios planetas. Há 50 anos, o voo foi redescoberto, em uma nova forma, pelos irmãos Wright. Antigas lições aprendidas há muito tempo são rapidamente reaprendidas. Em um breve meio século, chegamos ao estágio de desenho de um satélite artificial para circundar a Terra, o primeiro pequeno planeta feito pelo homem. www.universeifenpeople.com www.cosmicifenpeople.com Uma última palavra antes de deixar essa figura brilhante de Cuchulainn em seu crepúsculo celta. Quando o herói atacou o rei de Antioquia, em sua carruagem encantada, ele conseguiu abrir as laterais de metal do veículo de seu rival, e as 2 grandes pedras brancas de joias que estavam dentro dela, grandes como pedras de moinho, caíram e foram quebradas. De modo que a carruagem caiu no chão com o barulho de um trovão, como muralhas caindo. O que 2 grandes pedras brancas de joias do tamanho de Mós estariam fazendo em uma carruagem de guerra comum praticamente construída, se é que era uma carruagem de guerra comum, e por que a destruição delas? Em vez do rompimento da cobertura de metal, faria com que ela caísse no chão, a menos que as Mós fossem nossos velhos amigos discos sônicos, as placas de levitação que moviam os carros antigos, celestes.